Paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Júlio César e eu glorifico a Deus por estar mais uma vez ao vivo com vocês, num estudo, na verdade, meio complicado de entender, porque muitas pessoas não querem realmente ser submissa às vontades e hierarquia do Espírito Santo. Sabemos nós que nos dias de hoje estamos vivenciando dias de muita dificuldade, onde muitos não querem aprender a submeter e também na divindade terrena e na divindade celestial, cooperando para um só benefício, o benefício da autoridade divina diante dos homens. E meus irmãos, foi meio de surpresa esse culto ao vivo, mas eu estou um pouco meio resfriado, as lutas têm chegado de uma forma terrível, estamos muito aqui, garganta doendo, enfim. Mas como vocês têm recebido o título aí, pastoras, como assim? Como pastoras? Dá para entender isso hoje? Por que tem pastoras? Por que tem diaconisa? Porque tem diaconisa até que seja, porque é bíblico. Mas por que tem bispa? Por que tem presbítera? Realmente estamos chegando, algumas coisas estão erradas e não podemos aceitar esse erro de forma nenhuma. A Escritura ela tem que ser zelada com amor, com santidade, com paz e também ser zelada com ordem e decência. A Bíblia diz que as coisas de Deus ela é revelada a nós, as encobertas somente para Ele, mas foi revelado a nós, que mulher é uma coisa complicada sobre essa situação que estamos vivenciando aí e não é do agrado de Deus. E eu vou te provar que não é do agrado do Senhor. Meus irmãos, primeiramente eu quero agradecer ao Espírito Santo, que tem dado muita graça, dado muito carinho para mim, para minha família. Eu quero agradecer primeiramente também ao Espírito Santo por ter me colocado na presença do Senhor, por não me ter desamparado, não ter abrido mão de mim, porque se fosse olhar para mim mesmo, meus irmãos, eu estaria agora embaixo de 7 palmas no meu corpo, porque o Senhor é bom, Ele é misericordioso. E eu lembro, meus irmãos, que a cada dia que eu vejo um vídeo meu, eu fico lembrando de quantas vezes eu sofri na madrugada, usando drogas, fazendo coisas que não convinha a minha alma fazer. Mas graças a Deus, e o Senhor me deu essa paz, o Senhor me deu essa força, e eu estou aqui para ensinar vocês. Amém, meus irmãos? Então é glória a Deus. Vocês que estão me ouvindo bem aí, vocês que não estão me ouvindo ainda, lá depois, entra de novo no site aí, no Pastor Júlio Cruz Libertação, no canal do YouTube, vocês vão aprender bastante, amém? Igreja do Senhor Jesus. Eu estou muito resfriado, como eu disse, mas eu senti muito de fazer esse vídeo e eu quero que vocês entendam o que está acontecendo na Terra hoje. Abre comigo no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 34. Capítulo 14, versículo de 34. Graças a Deus. Eu vou explicar para vocês o que realmente está acontecendo e como que é complicado a situação de mulheres pastoras, Realmente, isso aconteceu por causa de nós, homens. Viu, irmão? Por causa de você que está acontecendo isso, por causa de mim que está acontecendo isso. Essas mulheres estão nas frentes dos trabalhos por causa de nós, homens. Eu vou te explicar por quê. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Está escrito assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas. Ou seja, aqui está falando, é um mandamento. Olha só a convicção da palavra. As mulheres estejam caladas. É um mandamento, Fique em silêncio, mulheres, dentro da igreja. Fica em silêncio. Não lhes é permitido falar. Meu Deus. Como que fica isso, meus irmãos?
Como será que fica? Ó, vamos lá. É a Bíblia que está falando, não é eu, pastor Júlio. 1 Coríntios 14:34, quiser acompanhar, tá aí. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Não é lhe permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Ou seja, aqui é o tempo da graça. Mas agora, Paulo está dizendo, ó, assim como ordena a lei, fazem também agora. Ficam caladas e submissas. Vamos lá. Por que essas mulheres aqui ele está ordenando ficar caladas? Porque, meus irmãos, a igreja de 1 Coríntios estava vivendo uma fase assim. Era tempo de pôr ordem na casa. Tinha muito poder essa igreja. E as irmãs, quem sabe ali, estavam recebendo tanto poder também que aí a coisa estava atrapalhada. Mulheres entrando no lugar de homens, quer dizer, estava virando uma bagunça, estava sem ordem, sem decência, que ainda Paulo, ele dá uma palavra dizendo, ó, todo culto tem que ter ordem e decência. Amém? Então aqui ele está dizendo, então que a mulher agora fica calada, submissa aos homens de Deus aqui que estão. Meus irmãos, presta bem atenção. Por que essas mulheres hoje, né? Por que essas mulheres hoje, elas estão tomando os altares? Por que essas mulheres estão abrindo igrejas? Por que será que tem tanta mulher, né? Aí falando em línguas, querendo ensinar? E por que isso está dando diante da face da terra uma bagunça terrível? Eu, pastor Júlio, não apoio, não defendo mulher sendo pastora. Mas eu vou falar por que essas mulheres estão lá. Meus irmãos, Jesus ele estava dizendo assim, se o homem não clamar, as pedras clamarão. Se o homem não falar, as pedras vão há de pregar. Porque ele está dizendo assim, se vocês não fizerem a obra não vai parar por causa de vocês. Essas pedras falam também, eu faço de elas falarem também. Assim como a jumenta de Balaão falou. Então, veja bem uma coisa que é interessante. Presta bem atenção. Tem que ser corrigido isso? Nessa igreja tem. Mas as mulheres que estão nos altares não dão braço a torcer. Elas estão tão impenitentes, elas estão tão com usura, que elas acham que é a dona da igreja. E isso é um erro muito grave, viu, minhas pastoras, que se dizem pastoras, que não existe esse título. Pastoras não existem. Por quê? Porque os homens foram covardes. E o que aconteceu? A graça desceu na terra, as mulheres receberam o Espírito Santo, que dá para nós entendermos, meus irmãos, dá para nós entendermos claramente, que a primeira mulher, o cristianismo não veio através de Pedro, o cristianismo não veio através de João. O cristianismo, quem deu o início ao cristianismo foi Maria Madalena. Sim, meus irmãos, Maria Madalena foi a primeira mulher a dizer assim, olha, ele não está morto, ele ressuscitou. Então, o que os irmãos têm que entender que Maria Madalena está agora anunciando a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Uma coisa interessante é que por que as mulheres estão chegando agora, estão pregando? Por que as mulheres estão falando em línguas, profetizando? Meus irmãos, o Espírito Santo desceu a graça. Era para que todos os homens se fossem levantados como bispo, era para todos os homens ser levantados como pastores, era para ser todos os homens levantados como profetas, mas os homens recuaram. No entanto, meus irmãos, que é triste, é lamentável que poucos estão apaixonados pela obra de Deus. E a mulher é muito mais sensível. Quando o homem não quer fazer, a mulher se toma o lugar do homem fazer. Isso acontece dentro da tua casa. Quando a mulher fala, ó, o cano ali tá vazando. Se você não arrumar muito, ela com certeza ela vai pegar uma cola, ela vai tentar arrumar. A mulher já tem esse domínio. Ela, se o homem não quer, tem mulher, minha mãe, por exemplo, cuidou de 8 filhos. Cuidou de 8 filhos, sem precisar do meu pai perto. Meu pai tinha abandonado nós com 8 filhos, minha mãe com 8 filhos, deixou nós 8 pessoas dentro de casa. Então, essas pessoas, essas mulheres são guerreiras. Minha mãe fez o papel de homem e também o papel de mulher. Pois bem, um homem não cuida de 8 filhos sozinho, mas uma mulher consegue cuidar. Hoje, infelizmente, as jovens de hoje não aguentam mais, mas as mulheres de antigamente já era mais ali, ó, já era mais aí, saía mais para correria, ia mais à frente de tudo, batia de frente e conseguia aí cuidar. Tem senhoras de idade hoje que tem 15, 16 filhos
e hoje uma jovem não aguenta cuidar de um, dá logo para a mãe cuidar e o filho nasce com a avó. Presta bem atenção, essas mulheres eram virtuosas, elas conseguiam. Então as mulheres, elas têm esse domínio. Então, o que nós temos que entender é que nós homens deixamos de fazer a obra. O Espírito Santo é gracioso e ali eu tenho certeza que tem mulher virtuosa. A Bíblia diz: quem o achará essa mulher? É tão difícil achar uma mulher virtuosa, meus irmãos. Às vezes não é essa que fala em línguas, ela é virtuosa. Não é porque ela sapateia que ela é virtuosa. O que é uma mulher virtuosa? Uma mulher virtuosa, meus irmãos, primeiro ela tem que trazer humildade com ela mesma. Ela tem que ser humilde. A Bíblia relata, de algumas profetisas que ela foram humildes, como a Ruda, em 2 Reis 22:14, se eu não me engano. Ruda foi uma profetisa no tempo de Josias, Ruda foi uma profetisa, mas não se fala tanto dela, mas foi uma profetisa. A Bíblia diz também, meus irmãos, que Filipe mesmo, ele tinha 4 filhas que profetizaram, Em Atos, no livro de Atos, você vê isso, que 4 filhas de Filipe profetizavam, mas elas não tomavam altar, elas não tomavam nada, não tomavam frente de trabalhos, elas somente profetizavam. E quem sabe, como no Velho Testamento, as mulheres basicamente elas profetizavam em casa, e isso chegava aos ouvidos dos homens e eles mesmo profetizavam com a boca. Muitos relatos indicam que isso acontecia. Meus irmãos, presta bem atenção. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, que a mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Vamos lá, meus irmãos, se a Bíblia está dizendo que é para o marido dominar a mulher, olha só que interessante, Efésios 5:22 diz: as mulheres, seja cada um submissa ao seu próprio marido, como no Senhor. Isso é um mandamento. E olha só que interessante, imagina que a Camila é a pastora da igreja que eu congrego. Imagina que a Camila é a pastora da igreja que eu congrego. Aí, lá na igreja, eu vou ter que ser submissa a ela. Por quê? Porque ela é a líder espiritual da igreja. Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Ok. Tem que obedecer esses pastores, Não falo de pastores, vamos lá. Aí eu estou, embaixo da regra da Camila, porque agora ela é a pastora da igreja. Aí sabe o que acontece? Eu tenho que submeter a ela dentro da igreja. Aí chega aqui em casa, quem vai mandar? Segundo a Bíblia, ela não tem que ser submissa a mim, aqui dentro de casa? Como fica isso, pastor Júlio? Peraí, lá na igreja ela manda e aqui em casa você manda? Aonde vira essa bagunça? Vira uma bagunça gigantesca, porque aqui ela vai dar uma de pastora também. E se ela dá uma de pastora dentro de casa, eu já perdi o domínio da minha casa também. Eu perdi o domínio da minha casa, eu perdi tudo. Eu perdi o domínio, eu saí da Bíblia, minha esposa saiu também. Infelizmente vira uma bagunça, meus irmãos. É isso que a Bíblia é complicado. Nós não podemos, meus irmãos, massagear ego de pastores nem de bispa. Tem uma bispa chamada Bispa Ingrid Duque, que é um absurdo isso, E bispa tem apóstola. Aonde a Bíblia diz que no Novo Testamento mulheres pregando? Aonde a Bíblia diz no Novo Testamento mulheres pregando e ensinando? Meus irmãos, presta bem atenção. Essas mulheres estão debaixo de desobediência. Debaixo de desobediência, a senhora, viu, pastor? A senhora está debaixo de desobediência. Não adianta a senhora falar que, mas é Deus que me chamou, Deus deu uma visão para mim. Não adianta, não foi Deus que te deu essa visão. É a mesma coisa dessas profetisas aí. Muitas mulheres profetizam que fica falando assim, para uma mulher já casada, que largou do marido, que não pode casar mais. Aquele agora, o relacionamento seu é de Deus. Está falando que é de Deus o adultério. Quantas mulheres não ligou para mim, pastor Júlio? Mas a irmã falou que esse casamento agora é de Deus, que o outro Deus estava resolvendo, mas agora é de Deus. Como Deus pode fazer isso com a mesma palavra dele, meus irmãos? Mulheres, vocês estão submissas aos maridos. Como você pode? Uma mulher que não consegue, olha, meus irmãos, não tem como vocês dominar a igreja. Porque senão, meus irmãos, vira bagunça. Em casa quem vai mandar? É você também? Mas aí em casa meu marido manda. Isso não existe. Não existe. Existem regras, meus irmãos. A Bíblia diz em Gênesis 3:6, Efésios 5:22, agora em 1 Timóteo 2:11.
a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Ou seja, a mulher tem que estar também em Timóteo fala, ou seja, são 2 livros já no Novo Testamento, um no Gênesis, no Velho Testamento, exortando vocês para ser mais submissa aos homens. Não adianta. Vocês querem a verdade? Já está aí a verdade, é a Bíblia. Ou então tenta desmentir, tenta sair. Aonde você vai achar um contexto que diz ao contrário? Aonde está na Escritura? Aí você vai pegar a Ruda, tá? A Ruda profetiza do Velho Testamento e vai pegar também as mulheres que Deus deu, as profetisas, porque Miriam foi uma profetisa. Mas Miriam deu uma mancada, né? Como se diz assim, para a gente entender a linguagem, uma mancada, uma queda terrível, que ela mesma ajudou a levantar o bezerro de ouro, né? Ainda bateu de frente com Deus dizendo, só fala com Moisés, ficou leprosa. Miriam, Débora, Noádia, Ana e as 4 filhas de Filipe. As irmãs lembram de Débora, a juíza e a profetisa, né? Ela não profetizava no templo, mas provavelmente em casa, que está em livro de Juízes, capítulo 4, versículo 5. Pode dar uma olhada lá, e vocês vão ver que Débora, ela não estava dando sua cara a tapa, dizendo, eu sou a profeta de Deus. Ela não fez isso, né? Realmente, então, no tempo de Baraque, no caso, se você for analisar bem, ela se profetizou, mas ela não deu a cara a tapa, ela falou aquilo que Deus mostrou para ela e acabou. Ela não falou, eu sou profeta, como Elias bateu de frente, como Eliseu o profeta, como esses homens de Deus que entraram, como João Batista, que bateu lá nos... Vocês podem perceber, meus irmãos, que Jesus ele recebeu regras, porque ele é a palavra. Se vocês podem ter uma ideia, que os 12 discípulos eram homem ou mulher, foram todos homens. Os juízes, meus irmãos, não existe juízes mulheres. Todos os juízes foram homens. Então, para vocês terem uma ideia, não que o homem tem que ser mais que a mulher, não, nada disso. Mas vocês, irmãs, têm que entender que vocês estão fora da linhagem de Cristo. Vocês estão fora, estão em desobediência. Mas eu tenho muitas dicas para solucionar esse problema na tua igreja, já que você já foi levantada como pastora, que pastora não existe. Veja bem uma coisa interessante, uma coisa que eu quero deixar vocês interessante. No livro de 1 Timóteo 2,11 diz que a mulher aprende em silêncio contra a submissão. Está dizendo também, no livro, se eu não me engano, no livro de Timóteo, mas se eu não me engano, o livro que fala sobre que as mulheres idosas ensinam jovens a ser moderadas. O que a mulher pode ensinar na igreja? O que ela pode fazer na igreja segundo as Escrituras Sagradas? Ela pode pegar um cantinho com ela, trazer as jovens, senhoras de idade que já têm experiência, trazer as jovens e ensinar, jovens, não usa tal roupa, fazem isso, vocês que estão noivo agora, obedeça o teu noivo, faça isso, ajuda ele em oração. Essas senhoras, mulheres, podem realmente, elas podem ajudar, né, na demonstração das jovens, isso é a Bíblia que diz. Agora, subir ao altar e dizer aqui quem manda na igreja sou eu, é brincadeira, né? É brincadeira o que está acontecendo. Quem manda aqui na igreja sou eu. Aqui quem manda sou eu. Para com essa hipocrisia. Para com essa hipocrisia. Então a Bíblia nunca vai falar sobre bispo, apóstola. A Bíblia nunca vai falar disso. Isso aí é coisas do mundo. Levantadas por homens. Meus irmãos, no caso de Débora, ela comemora a vitória em Israel junto com Baraque, mas engraçado, olha ao ponto de Débora precisar, ela animou, né, a batalha, ela estava ali, ela não foi à frente da batalha, coisa nenhuma, não foi à frente, como a Bíblia diz, né, que ela estava comemorando a vitória de Israel, proclamou a vitória ali, profetizou, mas submeteu, aleluia. Ela acompanhou Baraque na batalha, mas submeteu a hierarquia masculina. Ela só acompanhou Baraque. Então, meus irmãos, porque Baraque ele era um homem de pouca fé. Então, Deus usou ali, naquele momento, a Débora para ajudar Baraque, porque Baraque era um homem de muita pouca fé. Meus irmãos, agora veja bem uma coisa que eu estou vendo para vocês. Uma coisa, um detalhe que nós não podemos tirar, né, a exemplificação da mulher, que enquanto os discípulos de Cristo estavam escondidos, né, no meio afora, no meio fio, medo da crucificação,
A Bíblia diz que Maria Madalena, que começou a seguir Jesus, ela é a única que vai até o final da cruz com ele. Maria Madalena começou o cristianismo, como que eu disse, foi a primeira a proclamar a ressurreição dentre os mortos. E agora essa mulher, que Jesus tinha mandado 7 espíritos imundos fora do seu corpo, está acompanhando Cristo até a sua tortura, até a sua morte de cruz. O que eu vejo, né, em Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos. Quem sabe naquele Atos capítulo 2 tinha mulheres também. Mas o engraçado é que quem começa a pregar, o primeiro a pregar depois de Atos 2 foi Pedro, ganhando 3.500 almas. Então Pedro e João, e dali não se fala mais de mulheres, embora seja que muitas mulheres ali Paulo visitava, né? Paulo visitava muitas mulheres ali, como nós falamos também da grande mulher de Deus, né? Como também foi Ana na sua oração ali, trazer aí o grande sacerdócio de Israel, Samuel. Então, as mulheres, ela tem sim um vínculo na história bíblica, mas não para dirigir igreja. Mulheres não podem, meus irmãos, elas não podem dirigir igreja. Pastor, mas como que faz? Agora, como que eu faço? A minha pastora falou que é isso, que é aquilo, que é isso. Deus dá visão para tua pastora? Quem sou eu, Júlio César, para falar que não? Porque a Bíblia diz que as mulheres foram usadas em visões, né? Então eu não posso descartar para vocês e dizer que não. A mãe de Jesus, por exemplo, teve visão com um anjo. O que eu quero dizer é uma coisa para vocês. Ela pode ter visão? Ela pode. Mas ela tem que passar para o homem, por caso, o líder da igreja, para o pastor. Ela vai falar no ouvido do pastor e ele passar. Olha só como que as igrejas estão tudo bagunçado. Vocês perceberam, meus irmãos, a ordem da decência em igreja de 1 Coríntios? Vocês estão entendendo como que não é brincadeira? O círculo de oração. Por que o círculo de oração é voltado para as mulheres? Porque as mulheres, meus irmãos, ela é a submissa. Então, se ela for sábia, ela vai edificar igrejas. Se essas mulheres forem mulheres de oração, santificada no Senhor, a igreja será uma bênção. A igreja será cheia de poder. Mas se as mulheres também vão ao ciclo da fofoca, como hoje realmente existe, essa igreja vai cair também. Não descarto eu, meus irmãos, que agora porque você é pastora vai ter que fechar a igreja. Não faça isso. Não faça isso, porque a obra de Deus ela não pode ser fechada se ela for pregada na verdade. O que vocês podem fazer, né, para que a obra de Deus faça? Você tem esposo? Se você não tiver esposo, irmã, pior ainda dirigir a obra de Deus. Então fica mais difícil, né? Ou então obreiro você tem? Ore, peça para Deus colocar um pastor na igreja. Levanta o obreiro para pastor e você pode ser a missionária da igreja. Missionária pode? Pode. Por quê? Porque missão todos nós devemos fazer. Todos nós devemos pregar. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Então a mulher pode sim anunciar o evangelho. A mulher pode sim anunciar que Cristo morreu e ressuscitou. Ela pode sim. Então, é isso que nós estamos falando. Não pode, irmãos, ficar na rebeldia. Eu sou a pastora, vão ter que dar conta. Mas a igreja lá desce poder, desce isso, desce aquilo. Meus irmãos, cuidado, meus irmãos. Eu não acredito que essas pessoas que ficam caindo à toa nas igrejas são o Espírito Santo. Eu não acredito nisso. Eu vou fazer um estudo sobre isso. Isso não é o Espírito Santo, meus irmãos. Para com isso. A pessoa cai e fica lá no chão debatendo, dando uma paralisia, dando um ataque. Isso não é o Espírito Santo de Deus. Para com essa hipocrisia, meus irmãos. Igreja do Senhor. Se a pessoa cai, ela cai por 2 motivos. Ou ela é arrebatada, ou é demônio. Não existe outro motivo da pessoa cair. Aí fala, não, mas a minha... Quer dirigir uma igreja? Dirige com o teu marido, ele tem que ser o pastor. Você é somente a missionária adjutora dele. Mais nada. Vocês não podem ir lá abrir igrejas. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho, você prega o evangelho mostrando Jesus. Mas igreja já se torna totalmente diferente. A igreja ela tem escalas, degraus, ela tem hierarquia. Por isso que Deus constituiu um para bispo, outros para pastores, outros para diáconos, outros para missionários. Temos que seguir. Mulher, você tem que submeter a um pastor, minha missionária.
Se você é pastor da igreja hoje, começa a orar a Deus. Fala, Senhor, o Senhor está de agrado comigo como pastora? Aí você vai ver Deus cobrando. Se Deus está na sua vida, se Deus realmente é na sua vida, por que você não ouve a voz de Deus? Por que você pega todas as escrituras e não lê isso no culto de doutrina, que você está errado em cima do altar, minha irmã? Por que então no culto de doutrina você não prega sobre isso? E aí você pega na Bíblia e traz para nós aonde está no Novo Testamento, onde Deus constituiu a igreja. Né? Aonde? Então eu quero dizer para vocês, é esse sentimento que nós temos que entender. É esse sentimento que nós temos que entender. Não que nós temos contra as mulheres fazer a obra, nada disso. Mas que as mulheres estejam a ordem de descer na casa de Deus. Então, quando vocês foram pregar a doutrina da tua igreja, prega sobre 1 Coríntios 14, 34 e tenta mostrar para a igreja que você também está errada em cima da igreja ensinando. Vocês não podem ensinar, mulheres. Vocês não podem ser pastoras. Pastoras não existe. Pastoras é levantado coisa de um homem, não é de Deus. Não foi o Espírito Santo que ungiu pastoras. Vou repetir, sem medo de errar. Não foi o Espírito de Deus que constituiu pastoras. Mas digo eu a falar para vocês que essas mulheres só estão lá porque nós somos covardes. Você viu, meu irmão, que está aí me assistindo? Você é covarde. Porque era para você estar orando mais e abrindo igrejas. Enquanto você não faz, as mulheres vão tomando conta e fazendo. Eu sei que muitas irmãs que abriu igreja não foi porque quis. Não foi porque a obra, vê a obra descassa, vê a obra sem um homem com caráter de fazer a obra, e essas irmãs foram e se titularam como pastoras. Mas sabe o que você faz, minha irmã? A partir de hoje faz uma reunião com a sua igreja e diz, irmãs, eu vim pedir perdão para Deus, até aqui eu falei que eu sou pastoras, mas a partir de hoje eu vou dirigir a igreja, mas eu sou missionária, e vamos aqui pregar, os obreiros vai pregar a palavra, e eu, se eu tiver alguma revelação, vou falar para o obreiro mandar para a igreja, e vou estar orando aqui para os irmãos, em posição de mão. A mulher pode orar por posição de mão? Claro que pode. Ela é uma discípula. Um discípulo, na verdade, quando traz mulher diante do discípulo, já não se torna discípula, mas sim discípulo. Então, ela agora, a mulher, ela pode orar, ela pode expulsar demônio, a unção de Deus. Então é isso. Então nós temos que entender todas essas coisas. Que não é, irmãos, não é que ela tem que ser reversada e ela também tem que se submeter ao marido. Isso está em Efésios 5:22 e 1 Timóteo 2:11. Já preguei em muitos lugares onde tem pastoras, já, mas sempre quando acaba o culto eu falo, meus irmãos, eu quero dizer a você que a irmã está errada, não existe mulher na frente da igreja, a mulher tem que orar, a irmã tem que orar para Deus contigo. Uma vez nós estávamos numa igreja onde eu chamei o pastor, o marido da missionária, e disse, a partir de hoje você é o pastor dessa igreja e ela é a missionária da igreja. Acabou, né? E, meus irmãos, não é brincadeira. A obra de Deus, ela tem que ser dada com toda a coerência. Como já falamos aqui sobre profetisas do passado, Miriam, Débora, Noádia, Ana, 4 filhas de Filipe. Então tem sim respaldo que Deus pode usar uma mulher? Claramente que tem, meus irmãos. Deus pode usar uma mulher até muito mais que um homem. Mas na igreja, sem espaço para vocês. A igreja sem espaço. Dentro da igreja tem que ter um pastor. Não existe. Diaconisa existe? Existe. Diaconisa sim. O que a diaconisa faz? Ela é uma obreira. Ela está na porta da igreja, ela está recebendo as pessoas, ela está ali limpando o banheiro da igreja, que também não pode ser somente para mulher, homem pode fazer isso também. Ela pode estar passando o pano em cima do altar para ficar mais limpinho. Então é isso, meus irmãos. Então tem que tirar essas pastoras de cima do altar e colocar um pastor. E ali colocar elas como missionária para que nós possamos entender que a igreja não virou essa bagunça. Hoje, lembrando os irmãos, hoje 11h30 da noite, 11h40, então vamos fazer também a oração de arrependimento, né? Hoje o grande dia do seu milagre, arrepender dos seus pecados, para que o Espírito Santo abençoe a vida dos irmãos. Meus irmãos, é muito sério a situação que estamos vivenciando. Eu creio que se vocês não pegarem a Bíblia e começarem a estudar, muitos demônios vão tomar muitas igrejas. A igreja veio como homens,
A igreja veio como homens, a igreja veio como mulheres agora, e agora está até como homossexuais, abrindo o culto, dirigindo o culto e pregando. Então nós estamos vendo o sentimento de Deus como está diante da face da terra. E daí para pior, se cachorro falasse, estaria pregando também. Por quê? Porque estão acabando com a obra de Deus. Não é brincadeira, meus irmãos. Tá? Então já te falei para vocês, bispa, apóstola, presbítera, é brincadeira, onde nós estamos chegando. Então, temos que ler mais a palavra de Deus para saber o que é certo e o que é errado. E aqui nós temos Gênesis 3,16, Efésios 5,22 e 1 Timóteo 2,11, dando discernimento do que é realmente o que a igreja está hoje acontecendo. Né? Então não é brincadeira. Já falei para vocês, pastoras, não digo que Deus possa usar vocês, claramente que pode, mas vão colocar ordem na sua igreja. Sim, porque o Espírito Santo não está alegre com isso. E por que você é usada? Porque o Espírito Santo está ali? Porque você é usado? Negativo. Dons é dado sem arrependimento. Deus não se arrepende do dom que Ele dá, mas vai ser cobrado. Porque nem todo dom Deus está junto com você. Não é porque você expulsa demônio que Deus está com você. Não é porque você cura que Deus está feliz com você. Não é porque você fala em línguas que Deus está feliz com você. Por isso que Ele mesmo disse, curei no seu nome, expulsei demônio em seu nome. Mas espera aí, eu não te conheço. Quem é você? Ou seja, não tinha a proximidade de Cristo. Tinha dons, tinha unção que vem de Deus, é claro, mas agora não tem amizade com o Senhor Jesus. Por isso que ele não conhece, porque ele não é amigo dessa pessoa que está fazendo coisa desordenada diante da sua face. Minhas irmãs, mulher pode pregar? Mulher pode pregar, meus irmãos? Mulher pode pregar, não ensinar. Pode, pastor Júlio? Se vir uma irmã aí para pregar na tua igreja, vai subir no altar claramente. Mas se ela estiver ensinando, eu chego para ela no cochicho e falo, irmã, ensinar não, prega a palavra. Por quê? Porque eu não quero abrir igreja para desobedecer a Deus. Porque eu não quero que a igreja vire bagunça. É uma coisa muito rara o que eu estou falando para vocês. Uma coisa que ninguém falou até hoje, eu estou falando para vocês. Vocês estão vendo realmente que não é brincadeira, igreja? Vocês perceberam que não é brincadeira, meus irmãos? A igreja não é brincadeira? Então é isso. A mulher pode pregar, mas ensinar não, meus irmãos. Porque pregar é um dever de todos nós. Pregar é dever de todos nós, assim como a jumenta pregou para Balaão sobre a sua condição diante de Deus. Nós temos, irmãos, que pregar. Mas, irmãos, presta bem atenção. O que está acontecendo é grave. E mudou tudo. Infelizmente, a igreja perdeu a decência daquilo que é correto e certo, né? E agora está indo para a condenação por causa de poucas coisas. Vocês perceberam, meus irmãos, que Deus ele não está preocupado em abrir igreja? Quem falou para você? Ai, mas se todas as pastoras fechar a igreja por causa do pastor Júlio, a obra morre. Morre nada, meus irmãos. É melhor obedecer do que sacrificar, ou não é? Aí virou sacrifício. O que você está fazendo é um sacrifício de tolo, minha irmã. Viu? Então eu quero dizer para vocês, as pessoas que falam que o caso de pastoras é confuso, elas não querem dar o braço a torcer para a Bíblia. A verdade é essa. Quer que eu leia todo de novo? Tudo desde o começo? Ou volta no vídeo, você que chegou agora, tá bom? Vocês querem que eu leia tudo de novo? Né? Mesmo cansado? Explicar tudo de novo por que essas mulheres estão no altar? Não precisa, né? Então é isso. Então temos que ter decência, ordem na igreja, né? Então é por isso que está acontecendo essa banalidade. Estão banindo aí a obra de Deus na face da terra. É triste, né? É triste você ver uma mulher ensinando, colocando obreiro. Meus irmãos, as pastoras fazem reunião na igreja e põe obreiro para dobrar joelho. Aqui quem manda sou eu, obreiro você, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Meu Deus!
sabemos que heresia. Mas também a senhora, aí o obreiro tem que chegar, mas também está escrito que a senhora não pode ensinar. E a pessoa virou uma bagunça, um vai ficar lá batendo Bíblia no outro. Por isso que existe ordem, para ninguém ficar batendo Bíblia na cabeça do outro. Irmãos, as mulheres que não recebem essa palavra, essas mulheres são duras de coração, querem se aparecer. É verdade. Porque se a Bíblia fala que não tem, que não pode, é porque quer se aparecer, não é possível. Porque a mulher de Deus que está me ouvindo agora, ela vai me ouvir. Porque Jesus disse, eu sou o bom pastor e as ovelhas ouvem minha voz. Meus irmãos, eu estou pregando a verdade, eu não estou com heresia aqui. E é a verdade, é a Bíblia. A Bíblia que fala que não. Não é eu, essas palavras não são minhas. Então, vocês que... essas pastoras estão fazendo chá de bebê dentro das igrejas. Tá uma bagunça terrível, né? Bazar dentro das igrejas. Onde se viu uma igreja hoje virou bazar, venda de comida de pastel, né? Então, colocando bexiga rosinha dentro da igreja, colocando enfeitinho rosinha em festividade. Ah, meus irmãos, tá de palhaçada. A igreja não é circo, a igreja não é mural para vocês ficar colocando bexiga vermelha, rosa, azul. Então toma cuidado, meus irmãos. Então eu sempre vou dizer isso. Eu prego onde tem pastora, já muitas vezes, mas quando acaba o culto eu falo, irmãs, vigia porque pastora não é bíblico. Vocês vão ter que colocar um pastor aí na direção do trabalho. Então é isso. As mulheres podem trabalhar ajudando a igreja? Claramente, tem muitas posições para vocês fazer a obra. Mas como ensinar, vocês vão... É capaz, meus irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês escutem. Pode ser que vocês possam ser até condenadas ao fogo eterno por causa disso. É verdade. Pode ser que vocês possam até condenadas por causa disso, por causa de uma besteira, por causa de uma loucura. Por causa de uma loucura vocês podem ser condenados. E é isso que nós estamos aqui mostrando para vocês. A confusão que tomou, a proporção que tomou, a proporção que tomou, meus irmãos, a bagunça no Evangelho. O Evangelho está corrompido já há muitos anos. O Evangelho está corrompido há muito tempo. Se nós formos analisar bem, a Igreja Quadrangular, por exemplo, ela foi fundadora, era uma mulher. Pra vocês terem uma ideia, meus irmãos. E olha como que a Igreja Quadrangular é. Para quem congrega lá, vou falar a verdade, não tem medo de vocês. É uma bagunça. Ninguém sabe quem é do mundo, quem é de Cristo, porque eu fui batizado dentro dessa igreja. Mas Deus falou, agora saia. Então eu quero dizer para vocês, essa bagunça que estão aí, né? Jovens, tudo aí, ó, calça apertada, mostrando a bunda, e aí, enfim, essa bagunça toda, torcendo para time de futebol, idolatria, e essa bagunça toda. Então, meus irmãos, tem que tomar muito cuidado. Então, vocês aí, essas mulheres que querem mandar em homem, quer falar grosso, teu lugar não é na igreja falar grosso, não, e nem na tua casa, tá? Quer falar grosso, não case com um homem para dar ordem de ninguém. Pega uma bananeira, fica na frente dela e fica dando tapa nela, dizendo, bananeira, eu te odeio, aqui quem manda sou eu que te plantei aí, bananeira, você tem que dar 5 caixas por dia, se não dá, vai ficar aqui mesmo, vai numa bananeira, melhor do que pecar contra Deus, amém, meus irmãos? Então tá isso, então tá aqui, já dei exemplo para você o que é mulher na Bíblia, tem várias questões sobre isso, mas vamos ficar com a verdade que liberta, a verdade que nos dá paz, a verdade, irmão, que vai nos levar para o céu. Não adianta eu chegar aqui, pegar o teu ego, massagear ele, passar limpão nele e falar assim, ai, tá tudo bem, a senhora tá uma benção. Não vou falar isso para a senhora e perder minha salvação por causa disso. Então eu não vou parar, eu não vou distorcer a Bíblia, eu não distorço a Bíblia, a palavra de Deus. Então eu quero dizer a vocês, pelo amor de Cristo Salvador, tenta entender e nascer de novo, para que vocês não venham corromper a casa de Deus. Então coloca aí disciplina nessa igreja. E nós queremos entrar na igreja e saber quem está ensinando, quem realmente é quem. E também lembrando vocês, mulheres, né, que estão dirigindo aí cultos, falando em línguas e tal, lembrar que vocês, a Bíblia não fala sobre bispo, ela fala bispa, né, no caso,
Fala sobre bispo, que o homem bispo tem que ser marido de uma só mulher. Ele está falando para homens, não está falando para bispa. Não existe bispa, né? Mas para ganhar dinheiro, hoje existe bispa, apóstola, existe... Olha, meus irmãos, tanta coisa que eu nem sei mais o que existe, né? Coisa que tá até difícil você saber quem é quem mais, né? Um mandando mais que o outro. Ah, eu sou a pastora, mas eu sou o diácono. Ah, eu sou... Ah, é uma bagunça. As mulheres estão intervindo naquilo que é errado. Vocês não podem bagunçar com a casa de Deus dessa forma. Então volte atrás e chega na igreja, faça uma reunião para a igreja e diz: olha, eu assisti um vídeo no YouTube dirigido pelo Espírito Santo que diz para mim se colocar no meu lugar, e a partir de hoje, se eu tiver uma revelação, eu vou dar, né, a revelação ao pastor, ele vai falar ali, né, e é isso, né, que seja submissa em todo o tempo, aprenda em silêncio, né, aprenda em silêncio. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse barulho de glória a Deus que a gente ouve aí, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, realmente, irmão, se tornou exclamadamente, se tornou mais que um costume do que uma ética. Se você em pensamento, numa mensagem da glória a Deus em pensamento, Deus não vai te ouvir? Vai ou não vai? Hã? Sim, Deus vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Então, esse barulho hoje, os barulhos, né? Que a gente tem que também tomar muito cuidado com gritaria. A Bíblia diz que gritaria é obras da carne. Então, essas igrejas muito barulhentas, pega o pandeiro, pega a bateria e fica tá, 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 tá. Cuidado com barulho, né? Barulho também. Meus irmãos, vocês estão achando que o Espírito Santo vai habitar em qualquer lugar. Estão achando que é fácil ele habitar, né? Não é brincadeira. Então, se você dá um glória a Deus em pensamento, aí o pastor, sabe o que ele faz? Ou a missionária? Engraçado, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso com você também? Vou explicar. Um dia eu fui num culto e eles disse: Pastor Júlio, suba no altar. Eu não gosto de subir lá na frente, mas ficaram insistindo e eu subi em cima do altar e sentei lá atrás. E eu não gosto de... É muito pouco, assim, que eu dou glória a Deus em alta voz. Quando eu estou no altar e quando eu estou assim, eu dou glória a Deus quando eu estou, né, quando é permissão de... Mas eu não costumo ficar gritando na igreja. Eu costumo ficar em silêncio, ouvindo a Bíblia. Então eu gosto de ficar em espírito, né, meus irmãos? Quando o culto tá rolando, eu fico com o olho fechado, quem me conhece sabe. Eu pego um pano, um lencinho e fico aqui, só vendo como tá o espírito dentro da igreja. Aí, o que acontece? O irmão olha, vê que eu não estou glorificando a Deus, ele fala: tem homens aí que quando está pregando quer que todo mundo dá glória a Deus, mas quando é ele, todo mundo tem que dar. Agora quando os outros estão pregando, ninguém dá glória a Deus, jogando direta para mim, meus irmãos. E eu dando um monte de glória, mais que ele em pensamento. Glória, glória, glória em pensamento. Glória, glória. Primeiro, mentiroso. Segundo, não é Deus falando na vida dele, porque o Espírito Santo não joga em direta em ninguém e não faz confusão em cima do altar. Então, meus irmãos, é isso. Hoje tem muita carnalidade, muita gritaria, muito ficar de rodando na igreja. Minha irmã, eu faço uma prova com você. Começa a jejuar e orar, fala: Senhor, para, eu não quero rodar mais. Eu duvido que você continue rodando. Esse negócio de rodar não é de Deus não, hein? Ninguém virou peão para ficar rodando. Presta bem atenção nisso aí, isso é carnalidade. Uma criancinha vê uma pessoa rodando, fica rodando também. Uma criancinha roda também. Aí vão falar que ela tá cheia do Espírito Santo. Aí ele fala assim, ó. Não sei porque um põe a mão aqui, o outro não sei quanto faz, aí vê um fazendo, aí o outro vai, aí começa... Ó, assim, moldando não sei o que, e começa, né? Eu vi um culto aí no meio da rua, eu vi uma igreja lá, todo mundo rodando e palavra nada. Rodaram e palavra não pregaram. Então, meus irmãos, pelo amor de Cristo, né? Então vamos ter vigilância sobre esses costumes terríveis. Né? Uma vez alguém perguntou: mas é isso, você vê anjo na igreja? Eu vejo. Eu tenho dom de visão, glória a Deus, e não é um dom de Deus, não é bíblico o dom de visão. Homens na Bíblia não viram anjos, homens de cavalo de fogo, como Jazi, né? As visões Deus dá pela misericórdia, mas a gente vê, às vezes a gente fica calado, né? A gente guarda para nós, a gente fica só olhando e contemplando. Então, meus irmãos,
É muito triste o que está acontecendo hoje. Param de bagunçar a obra de Deus, param de bagunçar a igreja, tenha mais ordem e decência. Quando você entra na igreja, pede para Deus, Senhor, não me deixa fazer um culto errado, não me deixa fazer um culto mentiroso, não me deixa destruir aquilo que é santo, não me deixa eu ficar aqui por minha vontade, mas que eu venha aqui pela tua vontade e que eu, pela minha vontade eu venha somente obedecer e não querer se aparecer mais que o Senhor. Tem muita gente querendo se aparecer mais que Deus em cima do altar. E é uma brincadeira essa palhaçada que estão fazendo aí. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Então eu queria dizer a vocês que vocês possam estar com essa palavra e que vocês possam estar em espírito para que vocês possam vivenciar, né, um novo tempo, uma nova hora e um novo despertar da igreja na terra. Eu quero que vocês entendam e me perdoem pela minha voz. Tentei trazer um estudo mais exemplificado, mais próximo de Deus possível. Vocês estão vendo aí como que nós estamos cansados sobre esses ensinos. Estou dando muito ensino porque é o tempo de ensinar. É o tempo da igreja se preparar para que nós viemos estar na presença do Senhor. Então eu quero dizer a todos vocês, então eu quero dizer que eu respeito vocês e eu quero dizer, meus irmãos, acima de tudo que para fazer um vídeo nós respeitamos todos vocês, não queremos enganar vocês. Eu creio que eu estou fazendo o máximo possível para levar vocês para o céu junto comigo e ensinar vocês em toda a verdade, porque não compensa eu mentir para ninguém, massagear ninguém e ir para o inferno por causa de vocês. A verdade ela tem que ser admoestada com simplicidade, com aptideza, né? Esse ensino aqui eu queria que vocês compartilhassem, que chegue ao número de pastoras, bispas, o maior número possível, para que eles entendam por que vocês estão em lugares. Às vezes a ansiedade, você foi abrir um culto, abrir um ministério, mas agora que você abriu, coloca um pastor para dirigir essa igreja, minha irmã, para que a obra de Deus ela seja santa e aprovada pelo Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. E hoje à noite, 11h30, estaremos no terceiro dia de campanha de arrependimento, campanha de humilhação, para que possamos alcançar a graça de Deus, a glória do Senhor Jesus e vamos, enfim, até o dia da trombeta tocar, porque o Senhor Jesus está voltando. E eu creio que a mensagem da cruz ela tem que ser pregada. A mensagem da cruz ela tem que ser respeitada para que nós possamos fazer, meus irmãos, um tempo novo, né, diante da face do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos que nos acompanham. Vamos lembrar do sacrifício da cruz nesse exato momento. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Graças a Deus. Uma coroa trocar. Glória a Jesus. Meus irmãos, tem que ser respeitada a mensagem da cruz. A mensagem da cruz tem que ser respeitada. E nós temos que respeitar essa mensagem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meus irmãos, eu queria deixar algo aqui que me chamou muita atenção. Foi Deus que me direcionou a isso. E eu quero falar agora com essas pessoas.
nós podemos estar falando que Jesus, só um live assim, ó, Jesus foi morto e ressuscitou dentre os mortos. E aí eu desligar a live. Lá no YouTube vai ter 5 pessoas com a mãozinha que faz assim com a mãozinha, ó. Eles nos acompanham para dar dislike nos vídeos. Eu não vivo por dislike, meu amigo. Mas vocês que gostam de estar inscrito no canal para nos perseguir, vocês não têm o que fazer, não? Vocês não têm o que fazer? Vocês não têm, sei lá, uma visita para fazer? Vocês não têm algo para fazer? Vocês não têm... Se vocês falam que são tão santos, por que vocês não oram por mim? Né? Por que fica me perseguindo? Por que vocês não oram por mim? Aí entra aqui numa live, né? E fica aqui falando besteira, eu tenho que bloquear. Eu não sei por que vocês assiste os vídeos, eu posso falar a verdade, que Jesus morreu, você vai lá e põe assim. Você não tá pondo assim pra mim, você tá pondo assim que Jesus morreu, ou seja, você tá dando dislike pra Cristo, não é pra mim não. Toda ação, ela é feita, né? Toda ação é feita e está tudo diante do alto céu do Senhor. A mensagem pode ser o mais linda que for, a pessoa vai lá e dá dislike, ela segue a gente. As pessoas estão inscritas no canal. Então eu quero dizer a vocês que estão aí, né? O irmão falou que 5 pastoras deram dislike. Não é que sempre tem pessoas que ficam nos seguindo. Eu queria perguntar para vocês, se vocês não gostam de mim, se vocês me odeiam, acham que eu sou um herege, tenha lá, ó, desinscrever do canal. Isso serve não só para eles, para todos vocês que nos acompanham. Saiam fora, irmãos. Eu não estou aqui para agradar vocês. Se vocês quiserem, ó, tem um homem chamado Gilvan DS, é um canal aí, que agora está colocando vídeos para mim, colocando hipnose junto com as coisas espirituais. Tá pagando um preço com certeza. E eu falei assim para os irmãos, quer ir com ele? Vai com ele. Vocês acham que eu sou falso profeta, que eu sou hipnólogo, que eu sou aquilo com isso? Sabe, meus irmãos, chega uma hora que eu tenho que me lidar como prudência, como homem, não como pastor. Porque como pastor a gente é bondoso, amoroso, mas como homem a gente é prudente. Então eu estou falando como homem agora, não como pastor, né? Então eu não sou ignorante, jamais você, porque ignorância é coisa da carne. Mas eu vou ser prudente na situação que está acontecendo. Então, faz assim, se inscreve no canal. Não precisa ficar aqui ó, comentando não. Sai fora. Vai lá, devia ficar perseguindo eu. Enquanto vocês ficam aqui na live perseguindo eu estou fazendo a obra de Deus. Vai lá atrás de visita, tem pessoas precisando de você. Já que você é o dono da razão, já que você é o dono da verdade, quero ver quantas almas você vai ganhar essa semana. Então, é isso. Eu quero dizer a vocês, se vocês quiserem sair, irmão, desinscreve, irmão, do canal. Vocês acham que eu fico fazendo um vidinho? Inscreva, dá seu like, e aqui um joinha, Você acha que eu não tô aqui para isso, meus irmãos? Eu tenho mais que fazer. Eu fui levantado por Deus, só usando as ferramentas para alcançar almas, só isso. Não é para ganhar dinheiro, não é para nada. Nunca pedi um joinha de vocês, não dá like, não peço like de vocês não peço que se inscreva não, tá? Que 50 mil pessoas, se daqui 3 anos diminuir, ou então não aumentar mais, graças a Deus já ganhei muitas almas. Glória a Deus. Né? Já pensei muitas vezes em desligar todo esse canal. Para mim, meus irmãos, isso aqui não faz diferença não. Aí sabe o que as pessoas fazem? Elas fazem um canal no YouTube, elas veem que o pastor Júlio tem 50 mil inscritos, que foi Deus que trouxe. Aí chega aqui com inveja do canal, começa a bombardear o canal, porque tá abranjando e tá salvando almas. E aí tá toda essa bagunça. Então sai fora, meus irmãos. Né? Vai ficar aí perdendo live, tempo aqui numa live com 53 minutos, nós estamos já ao vivo, né? Sai fora, vai, né? Vai o que fazer, vai ficar aqui ouvindo eu, debatendo comigo e ainda dando dislike em vídeo. Amém? Então eu quero dizer para vocês, né? Então esses canais aí que falam que eu sou falso profeta, né? Eu quero dizer para vocês, hoje virou uma bagunça. Todo mundo é falso profeta. Eles nem sabem o que significa falso profeta, né? Como muitos canais que fizeram, né, de mim aí. Não me ama, né? Porque se me amasse... Meus irmãos, vocês já viram falando que alguém aqui é falso profeta? Nunca. Pode pegar todos os vídeos meus. Eu vejo canais de ensino como Leão Pentecostal, vejo canais de ensino de muitos irmãos, vejo muita coisa errada. Vou aqui fazer um vídeo falando dos irmãos? Meu irmão, eu tenho mais que fazer. Vou ficar debatendo o canal? Meus irmãos, as almas morrendo e eu debatendo em canal? Ah, quem debate em canal, meus irmãos, é hipócritas. Não tem o que fazer. Você sabe o que significa a palavra vagabundo?
homem preguiçoso. Vocês são vagabundos, preguiçosos demais de ler a Bíblia e estudar as Escrituras e ter intimidade como eu tenho com Deus. Então, por essa forma que tem mais de milhões e centenas de milhões de pessoas nos seguindo, vocês ficam fazendo um vídeo. Pastor Júlio, hipnólogo, né? Esse tal então o Gilvan DS, que está falando que eu sou hipnólogo. Aí ele fala que eu falo com a mulher morreu, mas eu falo tudo espiritualmente, eles não entendem, eles falam que é carnalidade. Aí ele coloca vídeos de hipnose combatendo aquilo que é de Cristo. E aí nesse canal está dizendo que quando se tem a possessão é coisa psicológica. Aí o psicólogo fala, essas possessões é tudo coisa da mente. Meus irmãos, então o demoniado gadareno estava com problema psicótico. Meus irmãos, tenham misericórdia. Eu fico triste com isso, de saber que vocês estão aqui para me perseguir e não para aprender. Mas os que estão dando ouvido estão crescendo cada dia mais e essa é a nossa preocupação. Então, eu quero dizer uma coisa para todos vocês, né? Cuidado com canais do YouTube, né? As pessoas, carnalidade, meus irmãos. Então, o dia que você falar, o dia que eu falar que alguém é falso profeta aqui, você me cobra, Pastor Júlio. Você diz, então, eu não estou aqui para massagear ego de vocês, tá? Que fica pregando com camisinha coladinha aqui, tá? Tá bom? Em cima do altar de Deus, tá bom? Sensualzinho, com o peitinho tudo arrebentadinho, viu? Não tô aqui pra isso. Eu sou falso profeta, que quero modéstia, comportamento diante das mulheres da igreja. Mulheres santas, que muitas vezes vai se corromper olhando você aí com blusinha polo pregando. Então eu quero dizer pra vocês, tem um rapaz aí, irmão, o espírito da maconha, eu vi o espírito de droga na vida desse rapaz fazendo vídeo contra a minha vida. Mas tem muitas pessoas que está aí, graças a Deus, né, nos acompanhando e vendo como tem crescido a sua vida, como tem crescido ao longo do tempo. Claramente, você perseguido é uma coisa básica de todo cristão, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês que me perseguem, eu quero dizer para vocês, vocês estão perseguindo não a mim, a Deus. Dizer que eu amo todos vocês, e vou fazer um dia só um vídeo só de falar de pessoas que nos perseguem, nós vamos orar por eles, porque é o meu dever orar por vocês. Quando eu quero dar uma dica para todos os inscritos aqui, os meus inscritos, que seguem, confiam que eu sou um homem de Deus, eu quero dizer para vocês, quando vocês verem uma pessoa, não vai falando que ela é falsa profeta, porque aí você está julgando. Sabe o que você faz? Você vai julgar o erro. Falso profeta é uma coisa muito séria. Se vê se a pessoa está no erro, ore por ele. Ou então exorta ele com toda a longanimidade, como assim como eu faço no meu canal. Exortando, tá errado, mas eu amo vocês, mas está errado, tá bom? Então, eu quero dizer para vocês isso. Então não fica aí julgando ninguém, como esses fariseus estão fazendo com a minha vida. E vai chegar um dia que eu vou excluir o canal, aí vai ser alegria para eles. Eles querem que eu exclua o canal. Eles querem que eu não ganhe mais almas, que eu não ensino mais ninguém. Mas aí, tomara que Deus levanta um. Quando eu ver que tem um levantado por Deus e prega a verdade, aí eu excluo o canal. Amém, meus irmãos? Hoje a campanha 11h30 da noite, campanha de arrependimento, né? Então, os irmãos que vêm aí, Pastor Júlio, um hipnólogo, Pastor Júlio, falso profeta, não liga não, meus irmãos, né? Não fica também me defendendo lá, dando comentário, eu já comentei para eles, falei, eu tô orando por vocês, né? Então, não fica lá bagunçando, que eu não ensinei vocês a brigar com ninguém. Eu não quero que vocês entrem em discussões, porque dissensões geram coisas da carne, e isso não é legal. Tá bom? Então é isso. Eu quero dizer para vocês, fica nessa graça, fica nessa misericórdia de Deus, que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa levantar vocês, e que vocês possam ser repreensível, pegando toda a demonstração com muita graça, com muita verdade, com muito amor, para que vocês cresçam diante do Senhor Jesus. Igreja, até 11h30, então até daqui a pouquinho, agora são 7h30, 11h30, estarei novamente com a live, tentando aí, né, vamos despejar em choro, em lágrimas, e vamos aqui buscar o melhor de Deus. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus, e que, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? E eu quero dizer para vocês que eu amo vocês, e dizer que, para mim, é uma alegria muito grande estar mais uma vez ensinando a verdade para todas as minhas irmãs e irmãos. Amém, meus irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Todos que têm dúvida, aqui embaixo, clica no Jesusinho que está quebrando corrente.
Todos os vídeos estão lá, sobre jejum, sobre pecado sexual, foi um vídeo tremendo, né? Foi muito lindo. Sobre igrejas prostitutas, seu pastor é de Deus, se você tem o Espírito Santo ou não, como receber. Então tá tudo lá certinho, né? Todos os links, tá tudo lá de ensino. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a Deus mais uma vez e espero que vocês estejam nessa paz grandiosa como eu estou sentindo aqui. Que Deus abençoe, fico na paz do Senhor e me perdoe aí, estou meio gripado hoje. Deus abençoe em nome de Jesus.